Bom, então, bora lá. Eu vou estar te ensinando, eu vou estar te ensinando pelo Ibis Paint, mas basicamente funciona assim. Eu acho que no Sketchbook também funciona assim também. Basicamente aqui tem o desenho pronto, só que eu não fiz ele assim de primeira. Como eu disse pra você, layer. O que é layer? É isso aqui, tá vendo? Por exemplo, isso aqui tá na layer de baixo, porque ela meio que foi a primeira que eu fiz, que é basicamente o rascunho. Então você nota que é uma confusão. Então, ao invés de que eu precise pegar a borracha e sair apagando tudo aqui assim, o que que eu faço? Eu venho aqui e tem aqui, tá vendo? Eu clico em mais, aí eu crio outra layer. Então, essa layer aqui, eu posso estar desenhando por cima dela, tá vendo? Eu posso estar aqui, ó, simplesmente fazendo traços por cima dela. Tá vendo? E simplesmente, se eu chegar aqui e eu desativar a layer de baixo, fica só a de cima. E foi assim que eu basicamente fiz o desenho principal. Então isso que é criar layer, que também é chamado de criar outro quadro por cima e tal. Isso você vai descobrindo com o tempo, basicamente como fazer. Mas no Sketchbook tem como você fazer isso e ajuda muito, principalmente na pintura. Antes de você pintar qualquer desenho, é necessário que você tenha uma layer. Ela tem que estar abaixo da primeira. Então, quando ela estiver abaixo da primeira, você pega a lata de tinta, a cor que você quer, e você basicamente vai pintando aí, e você vai fazendo sua pintura. Mas um conselho, se você fazer assim, meio que vai ficar feio. Então, você precisa fazer a sombra. E como faz a sombra? Bom, inicialmente você vai criar uma layer, como aqui tipo, já estou em uma diferente, e você escolhe uma cor da sua preferência. Eu escolhi o rosa porque rosa é top. Então, aqui tipo eu pego o pincel e tal. E como eu vou fazer? O conceito de sombra eu acredito que você já saiba. Então o que você vai fazer? Você vai fazer tipo o desenho aqui de sombra, tá vendo? Você vai basicamente fazendo aqui, tipo, eu acho que devia ter uma sombra aqui, eu queria fazer uma sombra aqui nesse canto, aí tipo, sei lá, eu acho que precisava ter uma sombra aqui, tá vendo? Tipo, fazer essa sombrinha aqui, assim, aproxima, porcaria! Aí pronto, aproxima, desculpa, me exaltei um pouco, me perdoe. Mas enfim, aqui você faz aqui assim, esses bagulho, tá, aí fica top, tá vendo? Então, tipo aqui, por exemplo, também eu posso simplesmente chegar e fazer isso aqui e tal. É só um exemplo, eu não vou fazer o sombreado completo. Aí depois você pega a lata de tinta e você clica. Então, basicamente aqui, ele só vai pintar essa região em si. Você tá vendo? Olha só. Então, basicamente agora, você já tem, digamos que a sombra feita. Você vai criar outra layer que vai ficar por baixo dessa, que é onde você vai pintar de verdade. Então, eu venho aqui, por exemplo, eu quero que a blusa dela seja vermelha. Então eu venho, pego a lata de tinta, que vai ser muito útil, como eu disse, e você pinta. Aí você fala, e essa parte rosa que você fez, que você disse que era sombra. Enfim, você vai pegar o vermelho, tá vendo aqui? E você vai descer o nível dela até que fique mais escuro. Que aí, a partir daí, você vai fazer a sombra. Então agora, você vai vir na layer que tá aqui. Na verdade, a layer tem que ficar por baixo, então. Você vai vir nesse quadro que tá aqui embaixo, que é onde tá o desenho da sombra, e você vai pintar ele. Você tá vendo? No caso, tipo, eu não sei porque que pintou tudo. Mas enfim, calma aí, aconteceu algum problema aqui. Acho que tem que ficar por cima mesmo. Mas enfim. O que estás vendo aqui? Acá. Eu não tô entendendo mais o que tá acontecendo aqui, mas enfim. Vamos deixar a layer por baixo mesmo, acho que bugou alguma coisa, mas enfim. Você vai chegar e você vai pintar esse bagulho, tá vendo? Então, após você fazer isso, basicamente se torna sombra. Então agora eu quero pintar a pele dela, sei lá, tipo, escolher essa cor aqui pra ser a pele dela. Aí eu pinto aqui, e tal, tá vendo? E basicamente essa sombra do pescoço dela, como eu faço, no caso? Eu pego essa cor de novo e eu dou uma escurecida nela aqui assim, até que fica uma cor razoável. Então você pinta e vê se fica uma sombra legal e tal. Então eu tipo gostei da cor que ficou aqui. Então é basicamente essa a cor que eu vou deixar. Se você ver alguns tutoriais na internet, você vai entender melhor sobre isso. Então, por exemplo aqui, pincel.
Pincel, eu posso escolher o nível de traço do pincel. O que eu uso pra desenhar é o 1.9. É esse aqui, ó, tipo, é 1.9px. Mas aí que tá, tem outros, tipo esse aqui, que tipo fica mais grosso. Aí tem outros aqui também, no qual, tipo, é muito mais grosso. Aí pra quem gosta do grosso, pô. Que não é o meu caso, pô, nem vem. Mas enfim, a borracha também. A borracha funciona do mesmo jeito. Você pode escolher, tipo, a que eu mais uso é a 32.0. Mas às vezes eu preciso usar a 90 e tal. Sabe? Tipo isso. Mas, por exemplo, aqui eu fiz o desenho. Aí eu quero. Aí você vem pra layer principal. Aí, tipo, eu olho e digo, sei lá, tá muito vermelho, tá estranho. Não tá legal. Então você vai escolher algum que seja desse jeito assim, ó, espumado. Tá vendo aqui? Esse negócio que, tipo, o que tá aqui em 80, tá vendo? Então, eu escolho ele. Eu não sei se nesse lá tem, mas no seu aplicativo tem, mas o meu tem selecionar opacidade. E no selecionar opacidade você escolhe a cor que você usou como sombra e você consegue estar passando aqui, ó, pela roupa dela. Tá vendo? Eu tô passando pro lado de fora e não vai. Isso aqui ajuda você a fazer uma sombra mais desenho, para que não fique, sabe, tipo aquele vermelho, tipo só vermelho e tal, e ele ajuda bastante, tá vendo? Só que tipo deu uma coisa mais legal pro desenho. Porque exatamente é legal você fazer isso, você dar essa brincada. Então você tá vendo basicamente como funciona a pintura, o processo de pintura, como funciona o negócio das layers, de você poder criar outros quadros que permite você desenhar por cima desse. Mas sei lá, tipo, eu não gostei desse quadro, eu quero apagar. Eu apago o quadro e o traço que eu fiz antes fica tranquilo. Também você já aprendeu que sobre o tipo de traço existem diversos tipos desses, tá vendo? Por exemplo, tem esse aqui que só sai os desenhos assim. Tá vendo? Isso que é interessante. As borrachas, a lata de tinta vai ser muito útil para você estar pintando aí o... Eita, pra você tá pintando aí sua personagem, sei lá, eu quero pintar o cabelo dela de cinza, não sei. Aí eu pinto aqui. Mas é interessante você também fazer o processo das sombras. E esse processo de, acho que esfumado que eu fiz no corpo dela, no cabelo, que fica algo muito legal também, sabe? Então essa basicamente são as funções mais básicas e é um tutorial bem básico mesmo fazer. É basicamente isso aí.